E é isso que a gente quer ensinar hoje para vocês também. Como você entender o seu parceiro, como você entender seu filho, como você se entender para conseguir saber o que passa na cabeça dessa pessoa. Então, por isso que é muito importante você conhecer o temperamento de cada um que compõe a sua família, para que o seu relacionamento seja muito mais saudável, que haja muito mais paz e harmonia no seu lar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Nós. Estamos gravando o segundo episódio e estou aqui com a minha esposa Vanessa. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos um episódio muito bacana para vocês, um assunto muito importante, principalmente em relação aos relacionamentos. Fique até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou pedir para vocês já compartilharem com os amigos. Curte o nosso vídeo também, se inscreva aqui no canal para que vocês tenham sempre fresquinho aquele aviso de quando mais um episódio for ao ar. E hoje nós vamos falar de temperamentos. E por que nós vamos falar disso, né, amor? Temperamentos, que é importante as pessoas saberem, principalmente casais, sobre temperamentos, porque são duas pessoas diferentes, com temperamentos diferentes. E quando o casal ele não tem esse conhecimento sobre as diferenças de temperamentos, isso acaba influenciando ou para negativo ou para positivo num relacionamento, né? Não só o casal, né? Então, muitas vezes você tem um filho que você não entende o que se passa na cabeça do seu filho ou por que ele é tão diferente de você. Por que seu marido, por que seu filho é tão diferente? O que é esse tal de temperamento? É igual personalidade? Qual que é a diferença? O que é realmente temperamento? De onde que surgiu esse estudo dos temperamentos? Temperamento ele é parte da personalidade. Ele faz parte da personalidade. Personalidade é um conjunto que forma ela ao longo da vida, né? Desde a infância até ali, vamos colocar aí, ao fechamento da personalidade, do caráter. Uns falam 14 anos, outros falam 16 anos, mas nessa média. Então, o temperamento faz parte da personalidade. Só que o temperamento ele começou a ser estudado mais ou menos há 2.400 anos atrás por Hipócrates, um médico, né, muito famoso da época, que todo mundo deve ter estudado em história sobre ele. E lá ele começou o estudo sobre os temperamentos. E em cima desses estudos ele identificou o quê? Que cada indivíduo correspondente ao seu temperamento tinha substâncias específicas em maior quantidade no seu organismo. Então, por exemplo, bile amarela. Bile amarela, o indivíduo que tinha essa concentração de bile amarela maior no seu organismo, ele era considerado como um colérico, né? Uma pessoa de temperamento mais quente, mais seco, denominado fogo. Outras, vamos dizer assim, uma forma de figurativa, né? De alinhar a quem é colérico, o fogo. Por exemplo, fleumático, ele tinha uma quantidade de fleuma maior no seu organismo. Então, o fleumático, ele, se for colocar aí uma figura, ele é uma pessoa relacionada ao frio, né? É uma pessoa mais fria, uma pessoa mais também fria e úmida, né? Ela não é uma pessoa seca, igual ao colérico, quente e seco. Já o sanguíneo, o nome já fala, ele tinha uma quantidade de sangue maior no seu corpo. Então a gente pode relacionar também a uma pessoa quente, né, e também úmida, porque o sanguíneo ele é mais expansivo, né? Como o fogo, né? Não, como o ar, né? Como ar? Como o ar. Fogo é o colérico, Isso, é verdade. como o ar. Então, o sanguíneo ele tem, já falando um pouquinho, que é um dos temperamentos. Segredo, deixa o pessoal até o final para escutar o que é cada coisa, né? Mas é um dos temperamentos que a gente tem lá em casa, né? Então, a gente meio que teve que se especializar em sanguíneos. E o último, né? O último que a gente vai comentar aqui é um melancólico. O melancólico lá ele identificava como a bile negra, né? Pessoas que tinham quantidade de bile negra maior no seu organismo eram denominados melancólicos, né? Que são pessoas mais frias, porém mais secas, mais diretas. Então, ele se baseava por esse estudo para desenvolver, desde aquela época, os temperamentos que definem as pessoas hoje, né, de uma forma geral. Depois tiveram outros estudos também, Sim. Vieram outros pesquisadores, outros médicos. Algumas pessoas conhecem como fleumático, colérico, melancólico e
sanguíneo? Sim. Porém, outros conhecem como o colérico como dominante, o sanguíneo como influente, que é o I do DISC, né? O fleumático como estável e o melancólico seria o conforme. Então é DISC, né? Dele dominante, DISC, influente, que estável hoje é um dos, vamos dizer assim, dos parâmetros que eles mais usam, né? Atualmente é o DISC, né? Então o DISC ele é mais atual, né? O que é mais usado hoje. Mas nós somos mais tradicionais, né? A gente usa e denomina como o método tradicional lá que o Hipócrates ele estudou lá 2.400 anos atrás. E a importância, qual que é a importância da pessoa se entender, saber um pouquinho mais do seu temperamento e também entender os outros? Qual que é a importância principal? Vamos pegar por relação, né? Vamos falar da gente um pouco. Lá em casa, eu e a Vanessa, eu sou colérico, a Vanessa é fleumática. Quase que os opostos. E no nosso relacionamento, no início do nosso relacionamento, tinha uma grande divergência. Por quê? Porque o que domina um colérico? O colérico, ele é uma pessoa, né, de uma forma assim, se ele não for modelado, né, ajustado, lapidado, a Vanessa costuma falar lapidado, ele vai ser manipulador, né? Ele vai ser uma pessoa autoritária, ele vai ser impaciente, ele vai ser dominante. Porém, se tivesse esses pequenos ajustes, né, que isso vem com o tempo e com o convívio, porque modelar não é você mudar a sua natureza, né? O temperamento é algo que nasce com você. Então, você sempre vai ter isso muito forte dentro de você, mas porém você tem que lapidar, aprender a controlar isso. E quando eu aprendi, principalmente junto com a Vanessa, porque eu já disse, ela é de um temperamento muito oposto ao meu, eu me tornei uma pessoa mais concentrada, mais dedicada, mais atenciosa, né? Mas eu foquei as minhas energias, a minha impulsividade, explosividade, né, no que é certo. E a Vanessa, ela já é o oposto, né, amor? Ela é uma pessoa mais paciente, ela é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa planejadora. Numa discussão, ela quase não fala, ela só observa e não olha para você. Então isso era uma coisa que me pegava muito. Por quê? Porque eu, quando estou numa conversa ou numa discussão, eu gosto muito de olhar no olho. E ela não tinha essa característica, eu não entendia por quê. Eu falei, poxa, ela não está correspondendo ao que eu estou falando, ela está é como se ela estivesse não dando importância àquele momento. E aí eu fui entender que o temperamento dela fazia com que ela fosse assim. Mas por quê? Porque ela precisava dessa forma de pensar, de analisar o que estava sendo falado, para ela poder processar e aí sim poder chegar vamos dizer assim, numa resposta mais assertiva e também na sabedoria que ela tinha. Porque não adianta brigar com o colérico, porque a briga só vai aumentar. O colérico é a própria briga. E aí a gente aprendeu um com o outro, né? O que levou a gente hoje a ser um casal muito mais, vamos dizer assim, comunicativo, evita conflito, muito mais assertivo em decisões, porque eu conheço muito o temperamento dela e ela conhece muito o meu temperamento. Então eu sei até onde eu posso ir com ela, ou até onde eu posso exigir dela, e ela a mesma coisa comigo. E é isso que a gente quer ensinar hoje para vocês também. Como você entender o seu parceiro, como você entender seu filho, como você se entender para conseguir saber o que passa na cabeça dessa pessoa. Então, por isso que é muito importante você conhecer o temperamento de cada um que compõe a sua família, para que o seu relacionamento seja muito mais saudável, que haja muito mais paz e harmonia no seu lar. E vamos falar então um resumo, né? Ele passou um pouco por cima do que é o colérico, o que é o fleumático, assim, resumidamente. A gente vai falar para vocês isso dá assunto, né? Até um assunto do nosso curso. A gente tem um curso que fala sobre comunicação eficaz para casais inteligentes. E nesse curso, isso é um módulo inteiro. Hoje nós vamos falar aqui em 1 hora para vocês. É um módulo inteiro sobre temperamentos. É muito bacana. Mas hoje nós vamos tentar passar resumidamente, até para você entender. Quem quiser saber mais, depois no nosso perfil pessoal, que eu vou deixar no link para vocês, tem também o link para vocês acessarem o curso e saberem entre essas e outras coisas mais que vai com certeza ajudar muito, muito no relacionamento e na comunicação de vocês como casal.
Mas resumidamente, vamos pegar então, né, amor? Começando pelo top dos temperamentos. Pelo colérico, o melhor do mundo. O colérico é o melhor do temperamento que tem. Então, o colérico, geralmente, ele vai ser uma pessoa que ele tem uma postura corporal, já falando por postura corporal, né? Muito reta, né? Ele é aquela pessoa muito confiante, é uma pessoa muito decidida no que ele vai fazer, então ele não é de meias palavras. Porém, o colérico ele tem que cuidar muito como ele fala, porque não é o que ele vai dizer, mas a forma que ele vai falar, que soa como arrogante, né? Como grosso. Então, o colérico, por ele ser dominado, o temperamento dele ser caracterizado como quente e seco, né? Os elementos. Quente é porque ele realmente vive igual... Eu cito o Hulk, né? Tem no filme do Avenger, que o Capitão América fala, Hulk, agora é a hora de você ficar com raiva. E o Hulk olha, né, e fala, o meu segredo é que eu sempre estou com raiva. O colérico mais ou menos é assim, ele sempre está no limite dele. Mas, porém, uma pessoa onde ela não se modelou, não se lapidou ainda, né? Trazendo para a Bíblia, a gente tem ali Saulo, né, que se tornou Paulo. Saulo era extremamente colérico, né? Até se estudar um pouco a história dele, o que ele fez antes de ser cristão, né, o caracterizava como um colérico. Porém, quando ele se tornou cristão, seguidor de Cristo, e teve seu nome mudado para Paulo, ele pegou toda essa energia que ele tinha, essa quentura que ele tinha, e ele colocou a fazer a coisa certa. Então, foi um dos maiores apóstolos que a gente teve aí na história, mas ele foi modelado. Então, no mundo corporativo, você vai ter ali um colérico não modelado, que muitas vezes ele é um chefe, mas não um líder, né? Não é um líder, mas quando o colérico ele se modela, ele entende, conhece a si mesmo, ele se torna um grande líder, porque o colérico ele vai liderar por exemplo, por fazer e não por falar. Então essa é uma grande característica do colérico. O sanguíneo, né, que às vezes ele é muito confundido com o colérico, porque também ele é quente, mas ele é úmido, né? O sanguíneo é muito mais expansivo. O sanguíneo ele é muito comunicativo, né? Lá em casa a gente tem uma sanguínea mirim, a pequenininha nossa ela é sanguínea. Então ela chegando, ela realmente é espaçosa, ela é comunicativa, aquela pecinha, filtro, né, ainda não foi ajustado, então passa muita coisa por ali direto pela boca. O sanguíneo chega, você já vê que o sanguíneo chegou. É aquele no almoço da família, que quando chega aquele tio, aquele primo, que quando chega no almoço da família, todo mundo já sabe que ele chegou, não precisa anunciar, esse é o sanguíneo. Chega fazendo barulho, mas é uma característica positiva, porém tem que ser modelada. Por quê? Porque como o colérico, se ele não cuidar a forma que ele fala, a mensagem que ele quer passar, ele acaba sendo interpretado por grosso, né, por arrogante. O sanguíneo da mesma forma. Se ele não modela ou não lapida a forma dele ser, ele vai ser uma pessoa invasiva, intrometida, né? É uma pessoa muito espaçosa, mas é a natureza dele. Porém, ele tem que saber modelar, lapidar isso daí, para ele se tornar uma pessoa agradável. Porque o sanguíneo realmente é uma pessoa muito alegre, muito agradável. Não tem tempo ruim com o sanguíneo. Não tem tempo ruim. Você quer dar risada, você quer estar alegre, você teve um sanguíneo perto de você. Porém, tem esses ajustes a serem feitos. Um exemplo, a gente passou do colérico, não deu um exemplo de colérico. Vamos pegar uma pessoa famosa, que seja um exemplo que você olhe, porque o colérico tu conhece pelo olhar. Geralmente é a postura e o olhar. Você conhece postura ele parece que ele está assim, olhando para você, né? Aquele colérico que tu reconhece de longe. E a postura, ele chegou no ambiente, ele chega posturado, né? O colérico, ele dificilmente ele vai falar algo que ele não tenha certeza. Então ele vai buscar informação, ele não vai falar nada que ele vá prejudicar alguém. E se ele falar é porque tem chance de 99% de dar certo. Porque realmente ele foi a fundo naquilo. Então ele não vai dar informação vazia. E ele se incomoda muito quando ele dá uma informação e não é seguida. Por quê? Porque ele não é que ele é dono da razão, mas por ele ser uma pessoa muito analítica, uma pessoa que observa muito e que ele é muito intuitivo também,
né, observador, ele não vai falar algo que vai prejudicar a pessoa. E quando ele fala, a pessoa mesmo assim decide fazer ao contrário, ele fica onde a quentura, né, toma conta dele. Porque realmente ele falou, poxa, eu quis ajudar e a pessoa não aceitou, quis fazer do jeito dele. Mas aí é o colérico não modelado, né? E aí a gente traz para um personagem, uma pessoa muito famosa, que é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele é colérico, né? Mas grande característica é o quê? Se tu olhar para o Steve Jobs, é a certeza em tudo que ele fazia, muito assertivo, uma pessoa muito decidida no que ia fazer. E se ele realmente ele falasse, ó, é por aqui, é 880, né? Já um outro personagem, uma outra pessoa é o Bernardinho, né, amor? O técnico de vôlei da seleção feminina, da nossa época, né? O pessoal da nossa época vai lembrar. Isso. Então você via ele na beira da quadra lá sempre... Ficava doido, né? Doido, só faltava entrar dentro da quadra para jogar junto. Então, assim, ali tu via um temperamento colérico muito intenso, né? Porque o colérico realmente ele sente na pele, né? Ele realmente, quando acontece algo, ou depende dele ficar parado, igual o Bernardinho, tinha que ficar na beira do campo, não podia, na beira da quadra, não podia entrar. Ele sentia dor, o corpo dele doía, dava para ver que se contraía. Mas por quê? Porque ele queria participar, ele queria o resultado. Então, eu acho que das seleções históricas femininas, as mais vencedoras, né, amor? Acho que ganharam inúmeros títulos com... Lembrei agora de uma atriz, quem assistiu O Diabo Veste Prada, eu não lembro o nome dela, mas é a Meryl Streep, acho que é. Ela é a personificação do colérico. Ela mandava, só que ela tinha muita direção, muita autoridade, porque o colérico, ele passa segurança para a equipe. Então, por isso que ele é um excelente líder nato, porque ele passa segurança, quando ele fala, ele te dá a direção, ele vai por aqui que vai dar certo. Então, se você tem um colérico em casa, sempre tente tirar o lado bom dele, né? Ajudar ele a se modelar e seguir. Se ele falou vai por aqui, você vai por aqui que vai dar certo. E é a questão da impulsividade, que ele quer para ontem, você ajuda, né? Ajuda o colérico a ele enxergar antes dele fazer e vai dar tudo certo. Lá em casa é assim, né? O Alex vai na frente e aí eu ajudo a enxergar e um complementa o outro, né? O fleumático ele analisa e o colérico vai. Então, você tem um colérico em casa, é tudo de bom, só saber buscar a lapidação. E como que a gente busca essa lapidação? Através também da busca dos frutos do Espírito. Sim. Quem não sabe, né? O domínio próprio, quem não sabe o que é temperança, alegria, bondade, né? Essa mansidão, busca através da presença de Deus, através de oração, Deus dá e derrama os frutos do Espírito. A gente só precisa buscar para se modelar. E o colérico, se você está me escutando, é um excelente temperamento, porém precisa de uma lapidação como todos. Né? Como todos. O sanguíneo, né? Como eu tinha começado a falar, o sanguíneo ele tem essas características, né? Ele é expansivo, chegou, todo mundo percebe, aí chegou um sanguíneo, alegria, festividade, não tem tempo ruim, né? Vamos fazer festas, vamos contar piada, é uma pessoa realmente que traz a alegria para o ambiente. Porém, né, se não for lapidado, se não for modelado, ele acaba sendo invasivo, não pensa muito no que fala. Por ele ser muito comunicativo, ele fala muito. Então, é uma característica boa, porque excelentes comunicadores, né, são sanguíneos. Atores também, excelentes atores. A gente pode citar um aqui, o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, né? Ele é sanguíneo, então... Gosta de uma atenção, gosta de ser o centro das atenções, de falar. Exatamente. Tem necessidade de falar, né? Não é que Pessoa, ele gosta de né? falar, ele tem necessidade de falar. Ele gosta de pessoas. Se tu quer matar um sanguíneo, é você isolar ele. Você colocar ele dentro de um escritório na frente de um computador. Isolar ele, só ele. Ele deprime. Porque o sanguíneo ele precisa de pessoas, ele precisa de contato, ele precisa ele precisa se comunicar. O sanguíneo é comunicativo. Geralmente os grandes palestrantes também, modelados, né? Os sanguíneos são grandes palestrantes, grandes pastores, pregadores. Sim. Você vê, é um showman, ele geralmente... Profetas, grandes profetas. Geralmente ele é um sanguíneo. Profeta nato ali é um sanguíneo, né? Então o sanguíneo, ele muitas vezes, por que ele é confundido com o colérico? Porque os dois são quentes, mas o colérico é impulsivos, só que o sanguíneo ele não lidera pela postura.
não é regra, tá? O que a gente está falando aqui não é regra, mas são linguagens corporais dos temperamentos. Então, enquanto o colérico ele chega, a postura dele é muito rígida, muito reta, você vai ver uma grande diferença entre colérico e sanguíneo é na fala. O sanguíneo, ele não é tão seco no falar, tão direto, de poucas palavras. O sanguíneo ele é mais comunicativo, ele fala mais, né? Então, o sanguíneo ele lidera muitas vezes pela comunicação, pela fala. Então, ele desenvolve essa liderança, né, através da comunicação. Entendi. E o melhor do melhor do melhor do mundo dos temperamentos? Lá em casa a gente tem uma fleumática, né, que é meu amor, que é um temperamento muito especial, um temperamento que complementa o meu, digamos assim, não só como pessoa, mas o temperamento dela complementa o meu. É um temperamento que planeja, né, organizado, um temperamento muito centrado, né? O fleumático ele é estável, como diz no DISC, né? Ele é estável, então é uma pessoa que ela é muito adaptável, né? Se adapta a qualquer situação, então não tem tempo ruim também. Precisou fazer? Vamos fazer. Ah, vamos mudar? Não tem problema com mudança. Então é muito adaptável. Porém, né? Sempre tem um lado ruim. Sempre tem não é porém, o meu caso, né, amor? Não, lapidadíssimo. Lapidadíssimo, né? Um diamante, uma pedra rara. O fleumático, quando não lapidado, né? Ele é acomodado, né? Ele planeja muito e não executa, né? Eu sempre brincava com a Vanessa que ela tinha uma régua de perfeição gigante. Então, planejava, ao meu ver, estava excelente o planejamento, mas ela sempre achava, pô, está faltando algo. Então eu comecei a falar para ela que o feito é perfeito, faça. Não deu certo? Ajusta, faz de novo, não deu certo. A perfeição ela vem com o fazer, né? Com o erro. É só errando que identifica aonde precisa ser mudado para ser mais assertivo. Então, tem que tomar esse cuidado. Se o fleumático ele não modelar ou não lapidar algumas características, às vezes isso impede ele de avançar, né? Impede ele de colocar em execução aquele planejamento que muitas vezes já está excelente, já está muito bem feito. Depende também muito do ambiente, né, que essa pessoa convive. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa predominantemente fleumática, porém eu nasci e fui criada por uma colérica. E casei com um abençoado colérico também. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela é influenciada, está naquele ambiente. Então, eu fui influenciada pela minha mãe com o colerismo dela. Então, assim, aquela direção, né, vai e faz, agiliza, é para ontem. Né, era 6 horas da manhã, ela dizia, bora acordar que já é meio-dia. Então, assim, o colérico ele quer para ontem. E isso também influencia. Aí você tem, como eu, né, um temperamento raiz e os galhos que a gente fala, né, que aí seria a minha parte também do vai e faz, porque foi lapidada pelo Espírito Santo e também pela influência de quem criou, do ambiente onde está, de quem casou. E isso a pessoa ela adquire também características. Isso é o modelar, né, amor? Tipo, eu peguei muitas características. Quando a gente se conheceu, logo depois a gente começou a se aprofundar nisso. Justamente no início do nosso casamento a gente ter algumas divergências e a gente foi entendendo que, poxa, somos seres diferentes, primeiro, né, homem e mulher. Segundo, viemos de famílias e culturas diferentes e se juntamos, estamos juntos. Lógico que ia dar divergência, lógico que algo ia aparecer, né? No início é tudo uma maravilha, com todo mundo. Depois as diferenças começam a aparecer. Mas as diferenças não são para afastar, elas vêm para somar, para complementar. Então, a gente começou a pôr essa visão, né? E se entender. E num teste que a gente fez há anos atrás, né, amor? O meu colérico deu 92%, altíssimo. Então, era praticamente o Shrek, né, amor? Falava com as mãos. Eu brinco que não falava, latia. Latia, né? Então, só que eu fui modelando muito a Vanessa.
Hoje eu tenho muito dela, muitas características do temperamento dela, mas que vieram a complementar o meu temperamento, aquilo que precisava ser complementado. E não por menos que a gente vai dar aqui, eu vou dar um exemplo de uma fleumática que é muito conhecida, Madre Teresa de Calcutá. Sim, tem um outro muito conhecido, né? Martin Luther King. São esses dois grandes líderes do século, né? Então, por que o fleumático ele tem essa capacidade também de ter uma liderança, de liderar multidões, né? Como esses dois exemplos que a gente deu? Ele gera muita confiança. O fleumático, ele gera muita confiança. Que, na verdade, passa uma serenidade. Serenidade, né? Uma confiança. As pessoas gostam de ficar próximo. Né? Eu sempre fui aquela pessoa que, assim, eu sempre fui muito sincera, direta no que eu falo, porém, por passar essa tranquilidade, eu sinto que, desde a infância, os amigos gostam de ficar próximos, gostam de pedir conselho, né? Gostam de estar junto. E eu me adapto muito fácil nas situações. Tá bom, tá ruim, tá bom também. E bola para frente. Então tá tudo bom para o fleumático. O que acontece mesmo é essa situação de você ir e fazer. Então planejar demais, fazer de menos. Se você tem, por exemplo, um filho fleumático, você tem que entender o tempo do fleumático também. É aquela pessoa que ela vai fazer, mas ela vai fazer no tempo dela. Então ela vai pensar. Lá em casa nós temos outro exemplo também. Assim como tem a sanguínea, tem a outra fleumática que não sou eu, que é a nossa outra filha. Né, a menorzinha, a Sofia, é a sanguínea e a Amanda, predominante fleumática, mais próximo, né, parecida comigo, porém, eu amadureci, então ela ainda é uma fleumática que vai amadurecer, tem que lapidar e convivendo com o colérico, provavelmente, né, vai ter os traços também muito parecidos. E ela se vê como colérica, né? Ela diz que ela é colérica. Ela se vê como colérica, mas uma colérica muito melhorada já, se for Então, ver. Quem tem um filho fleumático, ou mesmo quem tem um filho colérico, se você tem um filho colérico, aquela criança que ela já é um pouco mais explosiva, ela já é diretiva, ela parece estar mandando, você reconheça no seu filho, começa a observar os temperamentos aí na sua casa, o seu, do marido, né? Aquela criança, se é o fleumático, é aquela criança que demora para tomar banho, ela demora para levantar, ela demora para decidir, né? Tudo no tempo dela. Filha, vai lavar a louça, ela vai demorar para lavar, então, né? Isso são características que a gente tem que aprender a conviver, respeitar, tem que estimular também nos filhos, não é porque ele é assim, porque a gente nasce dessa forma, mas vai se lapidando. Então, nós, como pais, temos muita influência e a nossa importância de estar modelando, cobrando, entendendo também, né? Não é porque você vai aceitar que tem esses pontos negativos, você aceita, sim, mas você ajuda a criança a se modelar para que ela tenha um domínio sobre o próprio temperamento. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre... E não tem um temperamento perfeito, né? Então, é um equilíbrio. Não tem. Eu acho que o temperamento perfeito é de Jesus, né? Jesus tinha um temperamento perfeito. Então, mesmo assim, Jesus, ele tinha todos os... Eu imagino que Jesus, ele tem todos os temperamentos num só ali. Jesus é todos. Só que ele sabia o momento certo de cada temperamento, quando ele tinha que ser cada temperamento. Às vezes a pessoa vai pensar, não, mas o colérico ele não tinha. Tinha, porque no momento em que ele precisou virar a mesa e jogar tudo, quebrar lá as coisas no templo, ele fez. Exatamente. Então, assim, ele tinha, assim, todos, mas, porém, nem se compara. Né, Jesus com a gente. Mas Deus. Só para exemplificar aqui para vocês. Sim. E o último temperamento? O melancólico, que eu gosto muito do melancólico. O melancólico, ele é um temperamento onde ele se caracteriza primeiro, as pessoas falam, pelo melancolismo, né? Sim, se um melancólico ele não entende, né, o que é ser melancólico, muitas vezes ele é uma pessoa apática, uma pessoa mais quieta, uma pessoa muito mais reservada no mundo dele, né? Só que o melancólico, quando ele se lapida, ele entende, né, o que é ser um melancólico, ele deixa muitas vezes de ser um pessimista, uma pessoa muito crítica, né, muito analítica, sempre faz críticas para o lado negativo, né, o melancólico, uma pessoa que muitas vezes ela é muito reservada, então ela não gosta de estar num ambiente com muitas pessoas, muito seletivo em quem vai estar do lado dele, em quem vai fazer parte do mundo dele. Só que quando ele se modela ou ele começa a se deixar ser lapidado, né, ele é muito obstinado naquilo que ele vai fazer, é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa muito concentrada, é uma pessoa que
Sim, ela também tem os elementos ali, ela é uma pessoa fria e seca, né? Então é uma pessoa que ela não demonstra muita emoção. Então se olha para um melancólico como olha para um fleumático, eu costumo brincar que é um cubinho de gelo. Não demonstra emoção, mas não que não esteja sentindo, está sentindo, né? Você tem que aprender a fazer a leitura desses temperamentos, tanto do fleumático quanto do melancólico, né? Porque o sentimento existe. A forma dele demonstrar não é tão expansiva e quente quanto no sanguíneo quanto no colérico. Eu brinco que por dentro tá doendo, ou tá fervendo. Quando eu tô muito feliz, eu tô assim por dentro. Agora, quando eu tô triste por dentro, vocês não imaginam como eu tô. E aí, por fora, não transparece. Mas olha só, é só por dentro, tá? Que por fora é a mesma coisa que nada. Mas é muito interessante. É importante você começar a perceber, né? O seu parceiro ou o seu filho mesmo. Às vezes você acha que ele não se importou, que ele não ama tanto. Ah, meu marido não expressa que me ama, não fala que me ama. Ou minha esposa não fala. Ou quando eu falo algo, não se expressa, não se emociona em filmes. É uma pessoa muito fria, mas na verdade a pessoa sente. Só é como demonstra, né? Tem que entender como que a pessoa demonstra. Mas olha que curioso. O melancólico, ele é frio e seco. Ou seja, nos sentimentos ele é frio e na forma dele falar ele é seco, ele é direto. Só que ele é sensível. Ele é sensível. Ele guarda mágoa. Ele tem aquela memória de elefante, vamos dizer assim, né? Então, é uma característica do melancólico. Mas ele pode fazer isso pro lado positivo, entendeu? Se o melancólico for uma mulher, então... Ai, coitado do marido. A mulher ela já tem essa memória de elefante. Se for uma mulher melancólica, meu amigo... Peça a lapidação do Espírito Santo para essa bênção na sua casa. A gente tem um casal de amigos melancólicos e sanguíneos. E ela é uma bênção. Ela é uma sanguínea, uma bênção. Ela é uma melancólica e ele é sanguíneo. Não, amor. O casal, um amigo nosso, vou citar o nome aqui, o Felipe e a Ellen. Ah, o Felipe é nossos mentores. Nossos mentores. São uma bênção. Ela é sanguínea e ele é melancólico. Só que se complementam, se modelaram. Então você vê que o Felipe, ele é melancólico, a natureza dele é melancólica e ela é sanguínea. Ele é totalmente ponderado, mas recebeu da Ellen o necessário para hoje, né, ele se mover daquela forma tão comunicativa, tão assertiva do melancólico, e a Ellen também. Essa concentração que um melancólico tem, que às vezes falta no sanguíneo, essa assertividade, organização, então se complementaram, mas foram se modelando, né? Quando o melancólico ele é modelado, ele se torna obstinado, sensível, uma pessoa muito leal, né? Então, a gente pode citar aqui dentro dos melancólicos, né? A gente tem o Bill Gates, que é um gênio importantíssimo, né? E o Albert Einstein. Quer falar mais o quê? Então, são pessoas que geralmente são mais reservadas, são muito inteligentes, estudiosas, né? Se você é um melancólico, se considera uma pessoa mais introvertida, gosta bastante de estudar, de analisar, é uma pessoa mais crítica, tende a olhar mais para o lado negativo. Então, tem que cuidar, né? Se você for essa pessoa, cuidar para tentar olhar o lado mais cheio do copo, sempre analisar, sim, mas tentar olhar o lado mais cheio. E se você for um melancólico casado com um sanguíneo, que é o caso que a gente vê nos nossos atendimentos, tente ajudar esse sanguíneo na organização, tente pegar um pouco da alegria dele também, compartilhar, levar a vida um pouquinho mais leve. Essas são algumas dicas. Depois a gente vai deixar algumas dicas para relacionamento, isso é muito legal. No final do vídeo aqui a gente vai deixar do episódio para vocês conseguirem ter um relacionamento mais tranquilo e entender um pouquinho mais o parceiro.